Espírito de Deus começou a ministrar na minha vida esse tempo de louvor e adoração ao Senhor nesta manhã. Então, já quero testemunhar uma cura do Senhor e uma libertação. Quem conhece, caminha comigo de perto, sabe que sempre que eu vou compartilhar algo, eu digo, a apóstola me ensinou. A apóstola era uma pessoa que caminhou comigo 15 anos, eu falo muito dela. E aí ontem, quando a gente faz aniversário, o Facebook lembra alguns momentos, né? E era aniversário da Lorena, a primeira foto que o Facebook me lembrou foi a apresentação dela com a minha apóstola, levantando ela. E de início eu disse, é essa foto que eu vou colocar. Na hora que eu peguei a foto, o Espírito disse, deixa o morto enterrado. E aí eu não entendi, mas obedeci. Falei, não vou pôr essa não. E aí eu vou ministrar palavras sobre o Espírito da cura. E eu aqui nesta manhã, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu sempre dizia, eu estou entendendo que eu honro a vida dela. Eu preciso honrar o legado que ela me deixou. Ela me ensinou, ela me trouxe até aqui. Mas não ela acabou, ela está com o Senhor. E aí entender isso, eu senti dor. Eu senti muitas dores nessa manhã. Como se eu estivesse enterrando ela verdadeiramente. Porque às vezes a gente pensa que entregou para o Senhor, mas a gente não entregou. Todas as vezes que a gente lembra, que a gente sente dores, a pessoa está lá. Mas eu entender em Deus que ela cumpriu o que ela tinha para cumprir. E o legado que ela deixou sobre a minha vida, porque ela sempre disse, você vai continuar. Até quando eu falava, eu não quero, ela falava, você vai continuar. Mas não é sobre ela, é sobre o Espírito de Deus que habitava na vida dela. E o Senhor falou claramente para mim nessa manhã, o Espírito de Deus está vivo, Angelita. Está vivo. Então, nessa manhã eu quero agradecer ao Senhor. Se por algum momento eu peço, estiver conversando com alguém, eu dizer, me repreenda. Porque eu quero largar verdadeiramente isso. E eu sei que é um tempo que a gente se apega a algumas coisas. Mas eu sou grata ao Senhor pela vida dela, mas acima de tudo do Espírito de Deus que habitava sobre a vida dela. E eu continuo aqui por causa desse Espírito, amém? Tem muita coisa hoje, hein? Que o Senhor nos dê. Vou começar com uma pergunta. Quem é de Jesus? Levanta a mão. Prestem atenção, hein? Segunda pergunta. Quem ama Jesus? Que legal. Estou muito feliz com isso. Vamos ler lá. João 20. Abri a Bíblia em João 20. Quem conhece essa música? Eu abri em Atos dos Apóstolos, mas ele me levou para João 20. A minha versão NVI. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Amém. Li isso. Mas o Senhor está há 15 dias falando uma palavra específica ao meu coração. E eu continuei lendo a Bíblia. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É só passar uma folhinha. Palavra que o Senhor tem falado comigo. Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até um dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido.
Depois de todo o sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Nesta ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Aí, vamos continuar. Vamos lá para versículo 14. Todos se reuniam sempre em oração, com mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os seus irmãos. A Bíblia fala aqui em Atos, o que aconteceu? Quando Jesus foi ressuscitado, ele apareceu aos discípulos que estavam a portas trancadas por medo. E ele disse: não saiam de Jerusalém até que eu mande. Aí eu falei: até que eu mande? Não, ele disse: até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Mas em João, está dizendo que quando Jesus foi até a casa dos discípulos, que eles estavam trancados, o que ele disse? Recebam o Espírito. Como assim? Que coisa é essa? Se ele foi lá com os discípulos e disse: recebam o Espírito. Depois ele diz: não saia de lá até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Como que isso funciona? Fiquei meio confuso, você ficou? Mas vamos continuar. Aqui deixa claro que Jesus disse aos discípulos: não saiam. E como que eles permaneceram? Ficaram lá fazendo o quê? Reunidos em oração. Então já começa aqui dizendo: Jesus deu uma palavra e os discípulos permaneceram no local que ele mandou, orando. Continuemos. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. A festa de Pentecostes era uma festa judaica que o povo judeu ela celebrava para agradecer a colheita e a gratidão dos frutos. E a Bíblia fala que eles estavam lá todos juntos, judeus de todas as cidades, foram na festa de Pentecostes. E aí o que aconteceu? De repente, um som como um vento forte. Em João, foi som de vento forte? Em João 20, foi como um sopro. Qual a diferença do sopro para o vento? Coisa louca, pastor, acho que eu estou meio doida hoje. Qual a diferença do sopro para o vento? Em João 20, o sopro do Espírito é a preparação. Sabe por quê? Eles estavam com medo. Então Deus soprou. Vocês estão com medo? Só um sopro. Esse sopro de Deus liberava a cura dos medos. Mas liberava outra coisa. Vamos voltar lá a João 20. Recebam o Espírito Santo. E no 23, como eu recebo esse Espírito Santo? Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não perdoarem,
não serão perdoados. Quer ser envolvido pelo Espírito? Perdoe. O Senhor falou claramente para mim nessa manhã, só existe 2 reinos, da luz e das trevas. Só existem esses 2. Quem perdoa, faz o que o Senhor nos ensinou, pertence ao reino da luz. Porque a palavra do Senhor, a oração do Pai Nosso diz, eu perdoo as ofensas dos meus irmãos, assim como o Senhor me perdoa. Então, se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar, certo? Então, que reino eu faço parte? Quando os discípulos estavam trancados com medo, porque Jesus soprou o vento do Espírito? Porque 2 Timóteo diz, porque Deus não deu espírito de medo, mas de poder e equilíbrio. Dava para enviar eles do jeito que eles estavam lá? Não dava. Então eu sopro o vento do Espírito, eu libero a cura, mas a parte de perdoar é com vocês, já disse. Eu liberei o sopro da cura e agora vocês precisam perdoar, para vocês serem enviados. A festa de Pentecostes, então como foi o vento? Agora é um vento, agora não é mais sopro. Como foi o vento do Espírito na festa de Pentecostes? Eles já estavam curados, não já? Estavam libertos, liberou perdão. Agora eu vou capacitar vocês para irem. Oh, glória a Deus. Ah, pastor, entendeu o fundamento? Que o meu espírito testifique com o seu nesta manhã. Há um fundamento, a cura, a restauração para depois do envio. Aleluias. Ai, que profundidade. O Senhor os capacitou para a missão de levar o Evangelho, transformados do medo em testemunha corajosa. Os apóstolos, nós somos frutos do que eles ministraram. Testemunhas corajosas morreram por amor a Cristo. Na festa de Pentecoste, lá que havia muitos judeus, olha que coisa interessante, Deus escolheu esta festa, porque lá havia judeus de todas as partes, que poderia levar o reino a todo lugar. Porque a Bíblia fala que eles foram tomados pelo Espírito, eles falavam, eles proclamavam o Evangelho, e os judeus de todas as partes entendiam, cada um na sua língua. E ficaram maravilhados. O vento de Pentecoste é o vento do envio. Ah, que coisa linda. O Senhor escolheu a cada um de nós. Ele tem preparado com o vento do Espírito, com o sopro, para que sejamos curados, restaurados, para a gente viver o tempo novo do envio. Só envia quem tem um ministério próprio de envio. Está entendendo, pastor? Eles foram capacitados. Se você começar a ler, depois disso, o que aconteceu? Pedro começou a ministrar, não foi? Porque quando eles estavam lá, eles foram tomados pelos Espíritos, começaram a ministrar o Evangelho, todo mundo falava, todo mundo entendia. Quem estava lá disse, esses homens estão embriagados. O que está acontecendo com ele? E ele, tomado da capacidade do Espírito que ele recebeu, ele começou a dizer, levante-se. Ele se levantou e disse em alta voz, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa eu te explicar, ouça com atenção. E começou a dizer o que o Senhor tinha para cada um deles. Fala se ele não foi capacitado. Até então ele estava trancado lá. E aí, eu tomando banho, nesta manhã, e aí a música que a gente estava louvando, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Eu desfruto o meu momento com o Senhor no chuveiro. E aí eu estava lá e o Senhor começou a falar, aos jovens profetizarão, aos velhos darei sonho. Aí eu falei, mas Deus, o que isso tem a ver com a palavra? E aí voltei de novo, comecei a ler, e aí eu vi que estava escrito lá, eu falei, eu li isso. E aí Pedro justamente começa dizendo isso, lembrando a profecia do profeta Joel. Nos últimos dias Deus diz, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
E aí eu falei, oh Deus, eu queria que tivesse bastante jovem na igreja hoje. E aí quando eu cheguei, tinham 6 no mesmo lugar. E eu até me assustei. E aí eu disse para ele, nossa, quanto jovem junto. E o meu coração disparado. E aí eu quero, agora vem a parte boa. Vocês têm profetizado? Cadê os jovens dessa casa? Cadê as profecias? Cadê as visões? Porque quem recebeu o Espírito está habilitado. Cadê? E eu também disse, Senhor, a gente não tem tido essas visões. Só tem visão quem tem intimidade. Só tem intimidade quem tem fruto do Espírito. Quem tem fruto do Espírito tem intimidade. Então, se vocês não estão profetizando, não estão tendo visões, está faltando o quê? Intimidade. Está faltando fruto. Ter dom é presente de Deus. Mas a gente é conhecida pelo dom? Não, é pelo fruto. Então comecem jovens. E o Senhor ainda colocou algo no meu coração, mas eu vou chegar lá. Calma, Angelita, calma. Pedro começa a pregar com ousadia. E essa ousadia dele começa a expandir o reino de Deus. A primeira ministração dele ganhou 3.000 almas para Jesus. Ele estava capacitado ou não estava? Estava encorajado ou não estava? A primeira lição que eu tiro de Pedro: a obediência a Deus é prova de amor. E qual foi? Olha que coisa louca. Eu pensei, Deus, Pedro amava o Senhor, ele obedeceu, ele ficou lá com os discípulos em Jerusalém, esperando a tua ordem, orando. Qual foi a pergunta que Deus fazia para Pedro? Pedro, tu me amas? Qual era a resposta dele? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Ah, você me ama? Então faz o quê? Apacenta minhas ovelhas. Apacentar as minhas ovelhas. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã? O amor de Deus não é palavras. É atitude. Quem ama? Pedro amava. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Amor em atitude é ter responsabilidade, compromisso com as pessoas. Amar Jesus é cuidar de quem Ele ama. Quem levantou a mão aqui que ama Jesus? Então o que você tem que fazer? Cuidar de quem Ele ama. Como eu faço isso? Escuto sem julgar. Eita, tarefa difícil. Acolho a dor do outro. Respeito os limites do outro. Ajo com empatia. Ajudo no que é preciso. Sirvo sem esperar nada em troca de reconhecimento. Aconselho com sabedoria. Quem está lendo o livro de Provérbios aí? Lá é um manual para aconselhar com sabedoria. Oro uns pelos outros. Isso é amar Jesus. Quem ama Jesus cuida do que é dele. E aí Pedro fez isso. Ele apacentou as ovelhas, começou a orar. As pessoas começaram a aceitar Jesus. A igreja foi expandindo. O evangelho foi alcançando pessoas. E o evangelho encontrou Estevão. Isso aqui está tudo em Atos, vocês vão lendo, está nessa sequência. Estevão começou a ministrar o evangelho. E ele começou, Angelita, se arrepende, senão vocês vão se dar ruim. Ele começou lembrando, dizendo, Deus sempre foi conosco. Vamos parar para pensar?
Deus sempre foi conosco e ele começou a lembrar todos os feitos do Senhor com os antepassados, até chegar em Jesus. Só que o povo que ouvia ele aceitou o que ele dizia? Não, porque ele foi apedrejado. E sabe por que não aceitaram o que ele dizia, quando ele começou a lembrar os feitos do Senhor, que Deus sempre era com aquele povo? Porque reconhecer que Estevão estava certo, eles tinham que reconhecer que eles crucificaram Jesus. Se eu concordar com Estevão, eu tenho que concordar que nós crucificamos Jesus. Eles iam ter que admitir que eles pecaram. Se eles admitissem isso, eles perderiam a autoridade. Eles tinham que aceitar que Jesus era o Messias. E eles o crucificaram. Aí eu me lembrei, nossa, que povo ruim. Eu me lembrei de uma palavra que o Senhor me deu, que ela trabalha até hoje sobre a minha vida. Sobre Judas vendeu Jesus por moedas. Quem lembra disso? E aí, ai que horrível, quantas moedas Judas vendeu Jesus por dinheiro. Pedro negou Jesus. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, a gente nega Jesus diariamente. A gente vende Ele por qualquer coisa. Os discípulos estavam escondidos por medo. A gente fala muito do amor de Deus, mas a gente vive muito ao contrário disso. A gente até ouve a palavra, mas ignora o que Deus ensina. A gente tem uma geração de pessoas que não querem ser discipuladas, que não têm um coração ensinável e justifica todos os seus erros. Nunca teve um tempo de todo mundo ter tanta justificativa, inclusive na palavra. Manobrando, porque a palavra não justifica erro. Utilizando a palavra de forma errônea para justificar os erros. Mas os discípulos continuaram, levando o evangelho. Estevão foi apedrejado. E quando você começa a levar o evangelho, o que acontece? Começa as perseguições. Foi o que aconteceu com Estevão, foi apedrejado. E quem quer viver isso? A gente até fala, eu reconheço que Jesus morreu por mim. Mas querer viver como discípulo, quem é que quer? Viver como discípulo inclui uma mudança de mente, que a palavra diz, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Que haja uma metanoia. É abandonar pecado. É abrir mão de certas vontades. É mudar hábitos. É enfrentar a crítica. Essa é boa. Ah, não tem coisa que mais maltrata a gente do que enfrentar a crítica. Para ser discípulo, quem quer ser discípulo de Jesus? Precisa ter um coração ensinável. Precisa aceitar correção. Precisa estar disposto a aprender. Precisa submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus, a primeira condição para um bom cristão que começa a caminhar no Evangelho, vou voltar em João 20. A primeira condição é o perdão. Se você perdoou, você vai ser perdoado. Se você não perdoou, você tem a condenação eterna. Já parou a pensar por essa ótica? Se você não perdoa, você está condenado eternamente. Ah, mas eu tenho fé. Tenho fé, pastora. Vamos lá, então. Você tem fé? A fé caminha com perdão. Quem sabia disso? Vamos ler lá? Marcos 11. Marcos 11. Versículo 20. A figueira seca. De manhã,
a passar e viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste se secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. E assim asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. Esse é uma conjunção que liga duas coisas. Você tem fé? Se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, mova-se, ele mova-se. Mas para isso acontecer, você tem que ter o sopro do Espírito, que te curou, que te capacitou. Agora, vamos falar assim, não precisa... Está vendo que o perdão não é uma condição humana? É o Espírito que nos dá a condição de fazer isso. Então, se você não consegue perdoar, querido, então você precisa do Espírito Santo. Por isso que Deus soprou. Só leva o Evangelho àqueles que têm o Espírito Santo. E aí, o ide do Senhor começou a acontecer. E aí o Senhor começou a falar para mim, fundamento. A gente se fundamenta primeiro na palavra, é a base, pastor. Através da oração. E da palavra é o fundamento que começa, antes do ide. A palavra de fundamento é a verdade bíblica, é a ministração da palavra. Os apóstolos ministravam o quê? A palavra, a verdade do Senhor através da palavra. Não era a experiência que eles viviam, eles compartilhavam o que Cristo fez, mas através da palavra. A verdade revelada, o verbo vivo, o nosso libertador, o médico dos médicos, os santos dos santos, o Criador. Esse era o anúncio dos apóstolos. O Deus Todo-Poderoso, aleluias. Sabe por quê? Na palavra diz que a gente compartilha o que vemos e ouvimos. Isso anunciamos. Está vendo, jovens? Não está tendo visão? Como que vai compartilhar? Eu quero fazer uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro eu vou perguntar aos jovens. Quem tem o desejo de enviar a palavra? Levante a mão. São duas perguntas. Quem tem o desejo de ser para enviar palavra, de enviar a palavra? Alguém dos jovens adolescentes aqui tem o desejo de ir embora do Brasil? Eu quero que fiquem os dois grupos aqui na frente. Quem quer enviar a palavra, quem ser enviado, quem quer morar fora do Brasil. Pode ficar aqui, todos aqui. Todos aqui. Todos juntos. Tem uma chave para vocês, que vocês vão sair daqui saltando muralhas. Lembra que eu perguntei, quem quer levar a palavra? Quem quer morar fora do Brasil? É duas coisas diferentes, não é? Quem quer morar fora do Brasil fica com a mão levantada. Não se engane. Esse ide do Senhor é para levar o Evangelho. Se vocês não entenderem isso, não vai acontecer. Essa igreja é uma igreja de envio. E a gente envia missionários. A gente envia pessoas para ministrar o Evangelho. Então coloque no coração de vocês. Sabe por quê? Os outros que vão ministrar a palavra, pode ser para o vizinho, para o amigo, mas vão fazer a mesma coisa que vocês. Vocês acham que vocês estão fora do terreno, não tem que falar do amor de Jesus? E aí agora eu vou mexer com o Wendel. Hoje eu tô que tô, né? Eu cheguei para o Wendel fazendo uma pergunta para ele.
E ele respondeu, glória a Deus. Sabe o que você vai fazer, Wendel? Você vai orar por eles. Ah, Senhor, meus lábios estão pesados. Aí eu disse, Wendel, é possível a gente dar aquilo até que a gente não tem? Você acredita na máxima que quando eu dou, eu recebo? Quando eu me dou, eu recebo. Aleluia. É isso, Wendel. Vamos enviá-los no nome de Jesus. Vamos separá-los. Lembra, tira uma foto para lembrar da cara de todos vocês que eu quero ver daqui uns anos. E vou comentar na foto, tipo meu marido que comenta os desventos que não deve. Vou comentar, cadê vocês naquele dia? Vou lembrar, vou pegar a foto e vou lembrar. Igrejas, fique de pé. Nós vamos em concordância no nome de Jesus. Pais queridos, bom dia. Estenda suas mãos, vamos orar juntos, abençoar a vida deles e clamar pelo agir do Senhor, amém? Papai, aqui estão os teus filhos e as suas filhas, Senhor. Deus, o Senhor já sondou o coração de cada um e eu creio, Pai, que o Senhor tem anotado o desejo, o sentimento de cada um que está aqui, Senhor. Pai, nesse momento eu peço, Senhor, que os sonhos deles, Senhor, estejam alinhados aos seus, Senhor. Pai, aqueles que têm vontade de servir ao Senhor em outra nação, que o Senhor possa sim, Deus, colocar no coração deles para que eles sejam ministros do Evangelho nesse lugar, Pai. Aqueles que têm o desejo de entregar a Tua palavra aqui no Brasil também, Pai, que o Senhor alinhe, que o Senhor os ensine e que o Senhor continue agindo com poder e autoridade sobre a vida deles, Pai. Deus, a Tua palavra nos ensina que em todo lugar o Senhor está. O salmista fala que se ele for no mais alto monte, o Senhor está lá. Se ele descer no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Por isso eu creio, Pai, que onde a planta dos pés dos Teus filhos pisarem, haverá a manifestação do Teu Espírito Santo. Aonde, Senhor, a planta dos pés deles pisarem, Senhor, haverá a confrontação das obras do maligno, Deus Todo-Poderoso. Aonde os Teus filhos estiverem, os demônios vão bater em retirada, porque o Senhor chegou ali com eles, Pai. Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor, que o Senhor os capacite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dê entendimento, Senhor, que o Teu Espírito flua com poder e autoridade sobre a vida de cada um que está aqui, Deus. Senhor, que nós possamos ver, Senhor, os frutos da obra que o Senhor fará através da vida dos Seus filhos, Senhor. Que eles sejam, Senhor, fortes e corajosos. Que eles sejam, Senhor, experimentados na Tua palavra. Mas que acima de tudo, Senhor, o Teu amor flua através da vida deles, Senhor. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida deles, Senhor. Nós, Senhor, oramos em concordância com os sonhos dos Seus filhos, Senhor. Alinhe os desejos dos corações deles aos Seus desejos, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor continuará usando cada um aqui com poder e autoridade. Eu tenho certeza, eu creio, Senhor, que a Tua palavra será ouvida através da boca dos Seus filhos. Eu creio, Senhor, que eles serão sal, eles serão luz, eles manifestarão reino e sacerdócio para a glória do Teu santo nome, Senhor. E que em tudo eles creiam, que em todo momento o Senhor está com ele, que nos momentos difíceis o Senhor está com eles, que nos momentos alegres o Senhor também está com eles, Deus Todo-Poderoso. Que eles creiam no Teu amor, que eles creiam na capacitação que é derramada sobre a vida deles, Senhor. Que eles creiam que o Teu Espírito Santo usa a vida deles, habita na vida deles e que em todo tempo, Senhor, eles possam estar com os olhos fitos no Senhor, o Deus da salvação deles. Abençoo cada um e Te agradeço pela glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias, glória a Deus. É manancial para todo lado, glória a Deus. Vocês podem assentar. A palavra só falou para os jovens? Os velhos terão? Cadê o sonho de vocês? Compartilhado com o pastor. Tem muita gente preocupada, pastor, para falar dos sonhos? O pastor está com uma lista, nem consegue responder, né, pastor? Cadê? O que está faltando? Está faltando o sopro? Eu falei que tinha 2 momentos distintos do trabalhar do Espírito Santo. Em João, era com cura e libertação.
O segundo momento era do envio. Então, vocês que não têm tido sonhos, venham aqui na frente, no nome de Jesus. E aí a gente vai fazer uma outra coisa. Olha que coisa linda que o Senhor falou comigo nessa manhã. Eu preciso dos pastores. Eu preciso, o Regis junto aqui comigo, junto com a pastora Mi e o Regis. Eu preciso que a Carlinha, o Ricardo e a pastora Gi fique desse lado aqui, se o pastor Roberto quiser vir. Desse lado aqui, Gi, por favor. Ricardo e Carlinha. Esse lado aqui, qual que é? Os que querem ser enviados. E o lado de lá é quem precisa de uma cura, quem precisa do sopro do Espírito. Eu preciso do sopro do Espírito, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação. Aqui eu fui curado, Senhor, eu fui liberto. Eu quero ser fundamentada para o Senhor me enviar. E nós vamos enviar, no nome de Jesus. Todo mundo aí? Ninguém vai levantar? Só esses? Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor quer começar um tempo novo com a Manancial. Por isso que Ele disse, vai começar do fundamento. Vocês vão começar lá da base. Vamos colocar tudo no lugar. Mas não dá para colocar nada no lugar se tiver alguma coisa guardada. O Senhor não trabalha com raiz de amargura. Então, se você está no seu lugar aí, você sabe que você precisa liberar perdão para alguém, se coloca aqui na frente. Precisa ser trabalhado. Fundamento só vai ser fundamentado, só vai ser enviado depois que você se fundamentar. Não é à toa que nós estamos no ano do fundamento. Haverá cura, haverá libertação, haverá quebrantamento, haverá renovação e haverá proclamação do Evangelho. Pensam que logo mais é lá que vocês estarão? Porque todos nós fomos chamados para quê? A palavra final que o Senhor colocou no meu coração, Ele disse: há 2 momentos do manifestar do Espírito de Deus. O primeiro com cura e libertação. O segundo é o vento impetuoso, é a capacitação e envio. E aí Ele me disse, vamos lá, vai terminar com Isaías 61. Quem sabe qual? Eu sei de cor, eu li Isaías muito tempo. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha lá, continua. Porque Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Todos nós temos esse chamado do Senhor, amém? Todos nós temos o ID. E é isso que o Senhor quer fazer. Dá para um estar pronto para ir e o outro está precisando de cura? A igreja funciona assim, metade um, metade outro? Não. A igreja precisa funcionar em unidade. É por isso que eu vou dizer, o Senhor está fundamentando. Ninguém vai ficar de fora. Porque nós vamos viver uma estação nova. Um tempo novo. Quando todos nós estivermos alinhados, fundamentados na palavra. Habilitados pela autoridade da palavra. Não dá mais para sair e ser engolido por qualquer um que passa na rua. Para isso eu vou saber quem é a minha identidade em Deus. Tem acontecido algo difícil comigo, difícil, estranho. Eu trabalho 12 anos no mesmo trabalho, eu nunca neguei Jesus. Eu sempre compartilho pontualmente, tudo que está contra a palavra eu corrijo e falo. Só em momentos que o Senhor fala, é agora. Mas o Senhor tem feito um movimento diferente comigo. O tempo inteiro eu fico falando, sabia que está escrito isso? Sabia que está escrito aquilo?
E eu tenho visto as pessoas perguntar, você que sabe disso? Mas eu preciso estar o quê? Habilitada. Apropriada. Porque eles estão procurando esse Cristo. E eu preciso viver, porque eu creio. Eu recebi a cura. Eu perdoo Jesus. Eu entendi o valor do perdão. Eu não ando mais nas trevas. Eu confesso os meus pecados. Eu alcanço, Senhor, a salvação. Todos os dias. E aí eu estou pronta para dizer, arrependei-vos. É chegado o reino, Jesus está voltando. Estou pronta para viver a minha identidade em Deus. Queridos, todos nós somos chamados para um propósito. Por isso, cadê? Propósito de Deus e a iniciativa humana. Precisa da nossa parte entender quem somos nós em Deus. Entender em que local estamos. Entender e não permanecer. Vocês serão curados. Mas é para permanecer aí, agora eu preciso de outra cura. A cura é completa. Até aquilo que nem chegou ao seu coração, que Deus vai sondar aí. E Ele vai liberar a cura. Ele vai liberar a libertação. Para que todos nós em unidade. Ide, anunciai a volta do Senhor, conte as boas novas. Liberem os prisioneiros das as amarras do diabo. Liberem a uma geração de pessoas aprisionadas com depressão, com síndrome do pânico. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me capacitou, Ele soprou o vento do Espírito, Ele me curou de tudo isso. E agora Ele diz, vai e liberta. Em nome de Jesus. Pastor Marcos e pastora Michele, o envio é de vocês, queridos. Venham. No nome de Jesus. Levante as suas mãos, coloque na presença do Senhor. Nós vamos enviar vocês. E vocês enviam a igreja. No nome de Jesus. Está entendendo qual é esse novo tempo, né? Ele não vai acontecer se não tiver fundamentado. Se não tiver na base. E aí o Senhor vai fazer você mergulhar no mais profundo. De coisas que você nem imagina, você vai começar a descobrir. Ah, Senhor, eu nem sabia disso. Mas agora vai vir as claras. Fundamento não pode ter nenhuma rachadura. Fundamento profundo é aquele que vai lá no fundo. Sabe, caçando, como você mesmo fala. Eu vou caçar até eu encontrar a rocha. Então, pastor, você precisa caçar. Até encontrar todos os buracos e tampando. O Senhor vai te dando a sabedoria. Não é à toa que você colocou o livro de Provérbios. Caça a rocha. Descobre os problemas e age com a sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Aí a gente vai viver esse tempo do envio. Da mudança da igreja. Da estação da mudança da igreja. Porque todos vão estar habilitados. Sem mágoa, sem ressentimentos, entendendo que o reino que eu pertenço é da luz. Entendendo que o reino que eu pertenço é da luz, não é das trevas. E se eu não perdoo, eu tenho a condenação eterna. Amém? Amém, amém. Se você pode, levanta a sua mão o mais alto que você puder. Nós vamos profetizar em nome de Jesus o envio do Senhor e a capacitação do Eterno sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, para que medo nenhum, para que passado nenhum, pecado nenhum, para que preocupação nenhuma venha impedir você que deu esse passo, que está dando esse passo. Nada venha impedir você de viver o verdadeiro envio do Senhor. Se é aqui nesta casa ministerial, se é em outro lugar, se é em outra cidade, se é em outra nação, em outro estado, ou se é aqui, ou da maneira como o Senhor quiser fazer. Esta unção, esta capacitação vem do Senhor sobre a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Enquanto oramos, pastores, imponham as mãos e liberem essa palavra de envio sobre os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém?
Amém? Senhor, nós clamamos pela sua presença nessa hora e nós declaramos, Pai, o envio poderoso do Senhor. Deus, talvez os nossos corações, talvez as nossas mentes não entendam hoje aquilo que o Senhor está fazendo, mas há um poder tão glorioso, há um poder tão grandioso em tudo que o Senhor está realizando no nosso meio. Papai, em nome de Jesus, a mesma autoridade que o Senhor colocou sobre Jesus Cristo, a mesma autoridade que Jesus Cristo coloca sobre a igreja, e nós chamados pelo Senhor para o ministério apostólico, para o ministério profético, para o ministério evangelístico, para o ministério pastoral, para o ministério mestral. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos em nossas mãos a autoridade que vem do Senhor, nós tomamos nas nossas mãos o poder que vem de Jesus Cristo. Pai, mediante a imposição de mãos dos teus filhos, dos pastores, dos ministros do Senhor, desta casa, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão com o coração aberto, dispostos, disponíveis, Senhor, para este envio, independente do local geográfico. Nós profetizamos o envio para o centro do teu coração, para o centro da tua vontade, assim como o Senhor enviou os apóstolos, assim como o Senhor tem enviado a igreja. Pai, seja sobre eles, Pai, seja sobre elas o poder da palavra, o poder da cura, o poder da restauração. Em nome de Jesus, manifesta o ID sobre a vida dos seus filhos. Que haja autoridade na pregação da palavra, que haja unção, Senhor, unção para libertar, para quebrar cadeias, para libertar aqueles que estão oprimidos, como está em Isaías no capítulo 61, nós profetizamos que o Senhor nos ungiu, que o Senhor nos capacitou, que o Senhor nos permite viver aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós tomamos esta palavra como espada nas nossas mãos, nós tomamos essa palavra como espada que nos defende, que nos fortalece, que nos capacita e que destrona, em nome de Jesus, todas as potestades e principados das trevas. Sobre a tua igreja não permanecerá nada que não venha do Senhor. Papai, nós estamos entrando neste tempo de fundamento, nós estamos entrando neste tempo de firmarmos os nossos pés na rocha, e nós vamos até onde for necessário, mas nós viveremos este envio do Senhor, nós viveremos em nome de Jesus Cristo, algo novo, poderoso. Senhor, eu profetizo agora em nome de Jesus, olhos espirituais abertos, assim como já oramos e abençoamos os nossos jovens, em nome de Jesus, que hajam visões, que hajam palavras proféticas, que hajam revelações vindas do Senhor. Também, Senhor, eu oro por todos, para que hajam sonhos, para que haja ressurreição de sonhos, aqueles que não acreditam mais, aqueles que não sonham mais, aqueles que perderam o rumo, que perderam a expectativa, a alegria, aqueles que perderam a esperança. Deus, que o Senhor pegue agora e traga de novo à tona, que o Senhor mais uma vez traga ao centro do seu coração tudo aquilo que um dia o Senhor falou no coração dos seus filhos, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos agora, Senhor, nesse ambiente, nós declaramos nesse ambiente poderoso, profético, nós declaramos, Senhor, um manto de perdão sobre nós. Nós declaramos agora, Senhor, um manto de quebrantamento, de arrependimento. Quantas vezes nós nos achamos donos da razão,
Quantas vezes naquela situação nós nos achamos donos da razão e não queremos perdoar e não queremos liberar. Pai, em nome de Jesus, libera sobre nós agora este poder, libera sobre nós agora, Senhor, e nos capacita. O Senhor pode nos ajudar, nos fortalecer, e sim, Senhor, nós abrimos o nosso coração para liberar perdão. Nós cremos, Pai, no poder desta palavra liberada hoje. Nós viveremos cura através do perdão, e nós viveremos o envio do Senhor também através do perdão. Envia-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, trata-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, nesta manhã. Nós dizemos, sim, Senhor, estamos aqui porque queremos estar e andar com o Senhor. Que esta unção nos fortaleça e nos capacite em todo tempo, no nome de Jesus. Amém. Sobre toda a igreja, sobre toda a igreja. Se você entendeu esta palavra, se você recebe no seu coração esta palavra, eu gostaria que você repetisse algumas palavras comigo. Amém. Se você puder e se você quiser, se não, não faça, porque o Senhor, a palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que dizem algo e não cumprem. Então nós vamos fazer uma aliança com o Senhor, mediante a esta palavra que foi liberada aqui, em nome de Jesus. Se você não quer se aliançar, não fale nada. Espere até que o Espírito Santo faça algo em você. Mas se você puder aproveitar essa oportunidade que o Senhor te dá hoje, eu sei que é libertador e é poderoso sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero que você lembre agora de alguém que te ofendeu, de alguém que falou algo contra você, de alguém que te fez mal nesses dias. Não precisa nem fazer muito esforço. Eu sei que já veio ao seu coração, você pode se lembrar, seja nesses dias agora, seja anos atrás, seja quando for, quando foi que aconteceu na sua vida. O Senhor começa a trazer à tona agora aos nossos corações. Queridos, ou nós praticamos a palavra, ou nós saímos daqui com o nosso tempo perdido. Amém? O Senhor nos traz para um tempo de perdão. O Senhor nos traz para um tempo de liberação, em nome de Jesus. Amém? Então, lembre-se agora, coloque aí no seu coração. Eu vou te dar alguns segundos para que você fale com o Senhor. Se o seu coração ainda estiver fechado, remoendo algo, você não tem condições nesta hora de liberar ou de perdoar, fale com o Senhor por um instante. Comece agora a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, ministra o meu coração. A sua palavra diz que você é quem me convence, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero sair desse ambiente de prisão. Eu quero estar num ambiente de liberação do Senhor sobre a minha vida. Eu quero ser enviado. Eu quero que esta capacitação, que esta habilitação do Senhor flua sobre a minha vida, em nome de Jesus. Faça essa oração, fale rapidamente com o Senhor. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está amolecendo corações aqui nesse dia. Eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo está movendo corações nesse ambiente. Em nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos sobre nós. Espírito de Deus, ministra os nossos corações, Senhor. Pedimos ao Senhor que os anjos ministradores do Senhor venham, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem para enviar sobre nós neste tempo, sobre cada um dos teus filhos, das suas filhas, em nome de Jesus. Algo tão simples, mas tão sério, tão profundo, que o Senhor está fazendo no nosso meio. Papai, limpa os nossos corações. Limpa, Senhor, os nossos corações nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, se você quer se aliançar com esta palavra, diga assim: diga seu nome, Marcos, libero em nome de Jesus. Diga o nome de quem você não liberou até agora. Pode falar baixinho, não tem problema, para que ninguém entenda. É você e Deus nesta hora. Diga o nome desta pessoa. Eu libero. Diga comigo: eu libero esta pessoa de tudo aquilo que me fez
de tudo aquilo que me falou, de tudo aquilo que me defraudou, de tudo aquilo que fui prejudicado ou prejudicada, e coloco diante do Senhor um coração limpo. Pai, me perdoa pelo meu orgulho, pela minha altivez, pela minha atitude de não perdoar neste tempo quem me feriu, me magoou, me lesou. Em nome de Jesus, diante do Senhor, diante da igreja e diante da palavra do Senhor, eu libero perdão. Eu sou livre. Eu estou livre a partir de agora. Este mal que me fizeram não vai mais me perseguir, não vai mais me aprisionar. Eu coloco o meu coração diante do Senhor e da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que não fique nenhuma dúvida, querido, diga assim: eu libero perdão em nome de Jesus. Amém? Quando Jesus, posso repregar, pastora? Quando Jesus soprou sobre eles, qual foi a palavra seguinte que veio? Perdoem. E quando o Espírito Santo veio, como um vento impetuoso, qual foi a palavra seguinte? Perdoem. Não é à toa que tantas vezes coisas estão paradas. Não porque não cremos, a pastora acabou de dizer, eu tenho fé, eu tenho vida com Deus, eu busco ao Senhor, eu leio a palavra todo dia, eu congrego, eu sirvo, eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, não uso droga.